A gente vai começar a falar sobre o sistema reprodutor. A gente vai entender um pouquinho agora o que é a parte de reprodução e quais as diferenças e as características entre o sistema feminino e masculino. Vamos lá? Muito bem, então, sistema reprodutor. Aqui está. A gente primeiro precisa entender o que é a adolescência, o que é o adolescer, digamos assim, né? Na verdade, o adolescente, ele é a mudança, é o amadurecimento do sistema reprodutor. Quando a gente nasce, o nosso sistema reprodutor, ele está formado, mas ele não está amadurecido, ele não está pronto para a gente poder utilizá-lo, digamos assim. Então, a gente precisa passar por um período de amadurecimento que corresponde ao período de adolescência, tá? O que que muda? O que está mudando no corpo ou no comportamento no período de adolescência? A gente tem o início de uma série de coisas, né? De uma série de sintomas, sentimentos, alterações físicas que vão aparecendo em ritmos diferentes para cada indivíduo, tá? E que são culpa, vamos dizer assim, da produção hormonal que começa a partir desse período. A adolescência, ela é classificada entre um período específico de 9 a 14 anos, mas pode variar de 8 a 15 ou até 16, isso vai depender de onde vocês estiverem lendo, tá? E a atividade hormonal é o principal culpado, digamos assim, desses processos todos que acontecem. Entre eles, o amadurecimento sexual, ele traz a menarca, que a gente conhece como primeira menstruação, que é o período em que a mulher então tem a primeira menstruação. Poluição noturna, que são as ereções involuntárias que os meninos têm e que normalmente aparecem, né, durante o momento que eles estão dormindo. É muito comum acordar com o pênis ereto no período da manhã, inclusive, por causa dos ajustes hormonais que estão acontecendo, do amadurecimento, então é absolutamente comum. E a gente tem o crescimento das características sexuais secundárias, que a gente fala, que são as mudanças que acontecem no corpo, como, por exemplo, surgimento de pelos, crescimento das mamas, alteração da voz nos meninos e assim por diante. Bem, nas mudanças então do corpo, o sistema reprodutor começa a amadurecer, começa a aparecer o desejo sexual. No caso da mulher, a gente tem envolvido dois hormônios específicos, a progesterona e o estrógeno, que agem especificamente na região do ovário e do útero. E no homem, a gente tem a testosterona, que é o hormônio masculino, que comanda todas essas mudanças e que aparece no testículo, certo? Mas, ao contrário do que a gente imagina com relação ao sentimento, ao sexo, ao desejo sexual e como ele acontece, ele na verdade começa na cabeça. É no hipotálamo, uma região específica do cérebro, que comanda a ação da hipófise, que é uma outra região, a produzir os hormônios sexuais. Então, todo o desejo e as mudanças sexuais que acontecem no período da adolescência são decorrentes de mudanças que acontecem no sistema nervoso e que desencadeiam reações em outras partes do corpo. Bem, vamos entender um pouquinho o que acontece com os moços, digamos assim, né? Então, a gente vai começar a ter a produção de espermatozoide, a produção da testosterona e a mudança física muito característica. Aumento dos órgãos sexuais, aparecimento dos pelos pubianos, alteração da voz, alargamento do corpo e do músculo, crescimento em altura muito rápido e as primeiras ejaculações que vão acontecer muitas vezes de forma involuntária. Uma outra coisa que acontece muito é a mudança do cheiro por causa dos hormônios. Então é muito importante que durante esse período o uso de desodorante ele aumente, a troca de roupas, principalmente depois da educação física, né? No caso do período de aula, ou mesmo em casa, ou para praticar um exercício, porque esse cheiro ele é natural e muitas vezes o próprio indivíduo não percebe, tá? Bem, quais são os órgãos principais, então, do homem? Aqui a gente tem os órgãos externos, que são os órgãos visuais, que a gente enxerga, né? Que são o pênis, tem uma região chamada de glande, que é a ponta, que é responsável pela estimulação e o prazer, é a região mais sensível que o homem tem no pênis. Ele tem uma pele, que a gente chama de prepúcio, que protege a glande, mas que muitas vezes cresce acentuadamente e, né, a gente chama de fimose, levando à necessidade muitas vezes de cirurgia, que é a retirada dessa pele parcial ou total. A gente tem também a bolsa escrotal, que fica logo abaixo, que é onde a gente tem dois testículos. É a região mais fria do corpo do homem, ela tem que estar assim.
e é nela que vai ocorrer a produção do espermatozoide. Aqui está um pouquinho para vocês entenderem a organização, então a parte do pênis, da glande, que está aqui circulada para vocês, e o saco escrotal que fica aqui embaixo, que vai proteger os testículos, que é onde ocorre a produção de espermatozoide e também de testosterona, tá? Existem alguns outros órgãos tão importantes quanto, que são internos, e que vão, então, auxiliar o funcionamento do sistema reprodutor, que constituem ele por si só. O testículo, que é interno, então a gente tem dentro do testículo estruturas chamadas de túbulos seminíferos, que vão produzir espermatozoide e testosterona. A gente tem o epidídimo, que é um canal bem comprido, que consegue armazenar e levar o espermatozoide para fora do testículo. A gente tem as vesículas seminais, que vão facilitar a sobrevivência do espermatozoide, produzindo uma secreção à base de proteína e de água. E a gente tem a próstata, que neutraliza a acidez da vagina durante o ato sexual, para que o espermatozoide consiga sobreviver com mais facilidade, tá? O esperma é a junção do espermatozoide com a secreção produzida pelas vesículas, tá? Então, quando a gente fala de esperma, a gente está falando de um conjunto de coisas. E o canal deferente, que vai levar o espermatozoide de onde ele foi produzido, depois que o epidídimo acaba, até a saída na uretra para a ejaculação. Aqui tem os órgãos circulados para vocês verem a localização, né? A gente tem o canal deferente, o epidídimo que está aqui, ó, que vai armazenar e levar o espermatozoide para fora. O canal deferente que vai fazer um caminho todo até chegar na uretra. O testículo, que eu comentei com vocês, a próstata, que é essa parte azulada, e a vesícula seminal que está aqui, beleza? Uma cirurgia que às vezes é realizada caso o homem não queira mais ter filho é a vasectomia. O que consiste a vasectomia? Num corte do canal deferente, impedindo que o espermatozoide que foi produzido aqui embaixo saia. Isso não acarreta em problemas de ereção, isso não significa que não vai ter ejaculação, já que a vesícula seminal vai continuar funcionando e liberando o sêmen da mesma forma, mas não vai ter a saída de espermatozoide. Então significa que o homem não vai ser capaz de engravidar a mulher. Bem, falando das meninas, a gente tem no caso aqui dois hormônios, a progesterona e o estrógeno, que vão controlar todas essas mudanças. No caso das meninas, elas já nascem com os óvulos pré-fabricados e durante o período da adolescência elas vão amadurecendo esses óvulos, que é o período menstrual. A gente vai falar mais com calma sobre menstruação, tá? Isso numa outra aula. Assim como nos meninos, a gente tem aqui uma série de características novas, digamos assim, né? Crescimento dos seios, aparecimento de pelos também, alargamento do quadril, o início propriamente da menstruação e também há um crescimento acentuado em altura e em desenvolvimento de corpo, tá? No caso das meninas, a parte externa a gente chama de vulva, né? A vulva ela é formada pelos lábios pequenos e grandes, pelo clitóris, pela abertura vaginal. Vagina não é o nome correto, já que vagina corresponde só ao canal específico, tá? Que onde ocorre a penetração e o nascimento do bebê. A gente tem, na verdade, um conjunto de órgãos que é a vulva. No caso das meninas, a uretra, ela não pertence ao sistema reprodutor, porque ela faz parte do sistema genital. A mulher tem essas estruturas separadas. A gente tem aqui organização, então, clitóris, grandes e pequenos lábios que vão proteger. O clitóris vai auxiliar no desejo sexual e vai auxiliar na ereção da mulher. E a vagina, que é esse canal especificamente que vai servir para a relação sexual e para o nascimento do bebê. Internamente, a mulher tem outras estruturas também, como útero, ainda assim o canal da vagina, tubas uterinas e ovários. Os ovários são os que vão produzir os hormônios e vão amadurecer os óvulos. As tubas uterinas vão ligar os ovários até o útero, até a saída, para que ocorra a fecundação. A gente tem o útero, que vai ocorrer o desenvolvimento do bebê, lá que o bebê se desenvolve quando a mulher está grávida. E a gente tem a vagina, que é o canal cilíndrico, que serve para a penetração do pênis e para o nascimento do bebê. Aqui tem os órgãos para vocês verem. Então a gente tem as tubas uterinas, que são essas estruturas alongadas, os dois ovários, a mulher tem duas tubas e dois ovários, o útero, que é essa parte central aqui. A gente tem o fundo do útero, que é próximo da tuba uterina, e a gente tem o colo do útero, que é o final da vagina e início do útero. E a vagina, que é esse canal, então, onde vai ocorrer a penetração e o nascimento do bebê. No caso das mulheres, quando elas não querem ter filho, a gente faz a laqueadura.
A laqueadura consiste em 2 cortes, né, nas tubas uterinas, um de cada lado, para que não ocorra a saída do óvulo e não ocorra, então, a gravidez na mulher. No caso da laqueadura, é completamente reversível. No caso da vasectomia nos homens, há a possibilidade de reversão. Então, existe uma diferença em relação a esses dois métodos utilizados para evitar a gravidez. Por fim, só para a gente fazer assim um fechamento, o caminho que o espermatozoide vai fazer para seguir então até a fecundação é esse daqui. Ele vai sair do testículo, seguir para o epidídimo, vesícula seminal e próstata. Ele não passa dentro, mas elas liberam o sêmen para que ele continue o caminho. Aí ele vai sair pela uretra, vai entrar no canal da vagina para chegar até o útero. No útero ele caminha até uma parte da tuba uterina, fecunda e volta para o útero para conseguir desenvolver o bebê. Então, esse daqui é o caminho que um espermatozoide tem que percorrer para conseguir fecundar um óvulo, beleza? Até a próxima aula, galera!